Bom, pessoal, tô chegando. Mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Bom, vamos falar da... Eu nem sei nem como é que eu chamo. Ditadura, censura, autoritarismo de Rodrigo Maia? Vamos ao título? Gente, olha só como eles falam em democracia, mas a atitude deles vai totalmente contra a democracia. Maia quer que partidos acionem Bolsonaro na justiça por fala sobre fraude eleitoral. Gente, não dá uma sensação que essa turma tá querendo impor alguma coisa no povo, na marra? Porque é tipo assim, eles podem falar o que eles quiserem. Xingarem, atacarem, criticarem, pisarem. Agora, o presidente não pode expressar uma opinião, que é a opinião de milhões de brasileiros, que os caras já querem levá-lo para a justiça. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike. Na descrição tem conta bancária, chave Pix. Se você curte nosso canal, dá uma forcinha, a gente agradece aqueles que puderem nos ajudar. Gente, todos os domingos às 21 horas a nossa live política, conto com você. Domingo agora, dia 10, hein? O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, Democratas, criticou nesta quinta-feira 7 a declaração do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sobre as fraudes que podem acontecer no sistema eletrônico de eleição brasileira em 2022. Veja só que interessante, gente. O presidente Bolsonaro quer dar ao povo a oportunidade de que as eleições sejam auditáveis para que haja um contraponto, ou seja, não fique só a palavra de um fuliano, mas que haja segurança para que o brasileiro tenha certeza de que aquele resultado, mas para eles, Bolsonaro falar em voto impresso é atacar a democracia. Democracia para eles é você acreditar no que eles falam e ponto final. Hoje, o presidente Bolsonaro denunciou as fraudes nas eleições de 2020 nos Estados Unidos e voltou a defender o voto impresso e as urnas auditáveis em 2022. Se nós não tivermos voto impresso em 2022, nós vamos ter problemas piores do que os Estados Unidos, afirmou o presidente ao comentar que as suspeitas de fraudes eleitorais é que motivaram a invasão do Capitólio nos Estados Unidos ontem. 6. Presta atenção. Tá errado o que o presidente disse aqui, gente? Tem algum crime na fala do presidente? Ele diz, se não tivermos voto impresso, em 2022 teremos problema. Ou seja, ele está dizendo assim, se nós não tivermos como provar para a população brasileira que o que eles estão fazendo é o resultado do que eles fizeram, ou melhor, se a gente não tiver como provar para a população brasileira que o resultado que está ali bate com o que eles fizeram nas urnas, nós vamos ter problema. Eu estou tentando entender aonde é que está o problema dessa frase. Para Rodrigo Maia, a fala de Bolsonaro é um ataque gravíssimo ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e aos seus juízes. Oh my God! A frase do presidente Bolsonaro é um ataque direto e gravíssimo ao TSE e seus juízes. Os partidos políticos deveriam acionar a justiça para que o presidente se explique, disse o presidente da Câmara. Alguém devia pedir para o Maia explicar o porquê que ele barrou diversas pautas importantes do país. Alguém devia pedir para o Maia explicar as transações, o nome dele, por exemplo, Botafogo nas planilhas, as investigações que a PGR... Isso é o que a gente queria saber, querido. A fala do presidente não precisa explicação, porque é o sentimento do povo. O deputado cobrou ainda que os partidos políticos acionem a justiça para que Bolsonaro se explique. Bolsonaro consegue superar os delírios e os devaneios de Trump, criticou Maia através de seu perfil no Twitter. Olha só que fofinho. Falou o homem que travou o Brasil durante 2 anos. Falou o homem que fez o país parar no meio da caminhada do crescimento econômico, né? Que ganhou o rótulo de pai da reforma da Previdência, mas na verdade é um dos piores presidentes da Câmara
dos deputados da história do Brasil. Ele é quem devia explicar, ele tem muita coisa para explicar. O deputado tuitou ontem que as manifestações dos cidadãos norte-americanos foi um ato de desespero. Presta atenção, gente. De uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições e também disse temer uma reação popular no Brasil em 2022, em entrevista à CNN Brasil. Ah, Maia, tá com medo do povo, Maia? Tá com medinho do povo, Maia? A invasão do Congresso norte-americano por extremistas representa o ato de desespero de uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições. Fica cada vez mais claro que o único caminho é a democracia com diálogo e respeitando a Constituição. Falou o cara que queria rasgar a Constituição para se reeleger novamente, gente. Vocês prestem atenção, o que eu falo para vocês o tempo todo? A fala é bonita, mas os atos vão na contramão do que se diz. Perceberam isso? Quase rasgaram a Constituição para que ele se reelegesse. Ele estava, inclusive, tinha em pauta uma PEC que esse camarada, junto com o Alcolumbre, queriam passar, que era a tal da PEC da reeleição. Ele fala em respeito à Constituição quando ele próprio estava rasgando a Constituição. Por isso que eu sempre falo a vocês, gente, não se apeguem a palavras bonitas, conheçam o que está por trás das palavras. Tá aqui, gente, o Twitter dele, bonitinho, coisa fofa. A frase do presidente Bolsonaro é um ataque direto e gravíssimo ao TSE e seus juízes. Os partidos políticos deveriam acionar a justiça para que o presidente se explique. Bolsonaro consegue superar os delírios e os devaneios de Trump. Bom, enquanto o Bolsonaro superar os delírios, tá ótimo. O ruim é se ele superar os atos de corrupção de vocês. Aí, meu querido, aí é onde o caldo entorna. Mas enquanto é isso aqui, prefiro um presidente com esses delírios e esses devaneios do que corruptos no poder. Tá aqui, gente, a matéria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem a onda. Eu já li isso aqui já, então não vou repetir de novo. Então tá aqui a matéria, gente. Ele fala, ó, pra vocês verem como é que é o negócio. Eles falam em diálogo, mas se o povo sai nas ruas pra reivindicar alguma coisa, eles chamam de extremistas. Eles chamam de corrente. Eu fico me perguntando, ora, se o Trump perdeu as eleições, por que o povo tá aí nas ruas se votaram no Biden? É uma pergunta que eu acho que é bem óbvia, né? Ora, se uma população vota no cara, o cara ganha, o que você vai fazer nas ruas atrás de reclamar, né? Você não vai, você vai ficar quieto se você... Né? Mas a gente vê... Mas não vou nem entrar nesse mérito, gente. Nem nesse mérito. Agora, é preocupante como esses camaradas querem agir de forma a policiar o que a gente fala, o que a gente deseja, o que a gente quer. Eu vi Barroso atacando o presidente da República, mas eu não vi nenhum deputado, como Maia, por exemplo, pedindo para que esses ministros fossem acionados na justiça para explicar. Chamaram o Bolsonaro de genocida, chamaram o Bolsonaro de, como é que chama lá, gente? De nazista, né? Mas você viu alguma ação de Maia para pedir para esses ministros? Não, o Bolsonaro falou uma coisa que é uma realidade, filho. Agora, é claro, o medo dessa turma de que haja realmente uma ação a esse respeito e acabe com os ideais. Porque, gente, não existe. Todo mundo que trabalha com a área técnica de informática, assim como eu fui formado nessa área, sabe que não existe nenhum software inviolável. Todo software é violável. Não existe. Não existe. Todo software tem uma fraqueza. Não existe software perfeito. E o que se faz? Você cria contramedidas. No caso, a contramedida da urna seria o voto impresso. Qual o problema em criar um sistema para garantir mais fidelidade? Se a urna é realmente segura, qual o problema de garantir uma segurança a mais? Segurança nunca é demais. Eu fico me perguntando por que esse temor ao voto impresso. Eu estou tentando achar que a proporcionalidade do crime de Bolsonaro na fala atribuída pelo Maia e não estou conseguindo encontrar.
Bolsonaro simplesmente disse: se a gente não tiver voto impresso, a gente corre o risco de acontecer isso aqui nos estados, que aconteceu nos estados, acontecer aqui. Ou seja, ele está falando o seguinte: olha, se tiver voto impresso e eu perder as eleições, pelo menos vai provar que eu perdi as eleições legitimamente. Veja que a coisa serve para os dois lados. Se eu ganhar as eleições, se tiver o voto impresso e tiver algum questionamento, vai provar que eu ganhei as eleições legitimamente, ou que eu ganhei, ou que eu perdi, é isso que ele está falando. Então eu não entendo qual é a preocupação e o crime. Agora, a minha impressão é que essa turma tem medo do voto impresso. Essa turma tem medo de que a sociedade possa ter segurança e fidelidade no voto. É como se eles quisessem ter uma maneira de manipular e a sociedade tem que acreditar no que eles falam. Então, já vai tarde, Maia, já vai tarde. Senhor que fala do diálogo, mas travou tudo e mais um pouco na Câmara. Senhor que fala em respeito à Constituição, mas tentou rasgar ela para tentar se reeleger. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.